Bem-vinda, Isa, tudo bem? Tá no mudo. Tá no mudo, Isa. Tudo bem, gente? Tudo bem. Jóia. Olha só, ontem a gente teve a aprovação no Conselho de Ética da cassação do deputado Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, por conta daquele absurdo que foi da viagem da Ucrânia. Eu vou querer que a Isa comente a votação, mas vamos receber aqui também o vereador do Rio de Janeiro, Chico Alencar, que vai falar sobre outro caso também envolvendo o Gabriel Monteiro. Bem-vindo, Chico. Tudo bem? Bom dia, Adri. Bom dia, Renato. Querida Isa, quanto maravilhoso, tempo? Maravilhoso. Sou fã, gente, sou uma fã. Então foi, a gente promoveu um grande encontro, né? Olha, faz tempo que nós não nos vemos, né? Com a pandemia e tudo, então sim, sem dúvida nenhuma. Chico, um grande beijo para você, meu querido. Um grande reencontro. Eu vou até tirar os óculos para a Isa não achar que eu envelheci demais. Não, tá um gato como sempre. Muito Vamos bom. lá. Olha só, veja que curioso, quer dizer, ao mesmo tempo, em dois parlamentos diferentes, uma Câmara de Vereadores, outro uma Assembleia, de dois grandes estados brasileiros, esta tática MBL, essa forma de fazer política aliada ao fascismo, parece que está sendo derrotado e revelado, e vocês são dois protagonistas dessa história. Por isso que a gente convidou tanto a Isa como o Chico para conversar. Começar pela Isa, né? Fez um depoimento muito forte ontem, eu nem sei se a gente separou, Adri, mas ela pode falar aqui, né? Onde ela fala, olha, não me use para tentar se tornar inocente, não use a minha história, a violência que foi cometida contra mim para buscar inocência aqui nesse parlamento, né, Isa? Sim. Bom dia a todo mundo que está assistindo a gente agora. Ontem, como talvez vocês tenham visto, né, foi a sessão do Conselho de Ética. Eu fiz questão de estar, porque desde a primeira semana, o Arthur Duval, ele tem utilizado o meu caso para sustentar que a punição dele seria rigorosa demais. Então, eu fiz questão de estar presente ontem, né? Obviamente, enfim. Mas, principalmente, porque eu acho que esse debate no Brasil da responsabilidade como público e, portanto, com o exercício em qualquer lugar que você esteja, né? O exercício do interesse público, né? Você recebe do dinheiro do povo para agir pelo interesse público. E o caso como um todo, ele é uma aberração, ele é criminoso em vários pontos de vista. A gente tem um deputado que decide ir para um cenário de conflito internacional para fazer coquetel, tira foto, né? Anuncia publicamente que foi para lá para fazer e ajudou a fazer coquetéis Molotov, o que, assim, obviamente é mentira, né? Obviamente é uma jogada de marketing, assim, eu dou meu braço direito, se o Arthur, eu quero colocar o Arthur Duval sabe fazer um coquetel Molotov na vida, com certeza não sabe. Aliás, eu tenho informações, eu tô falando isso porque eu tive informações de um pessoal da ONU que sabe onde ele esteve e que ainda me falou, né? Onde ele esteve lá é uma região onde vai turistas para a guerra, né? Ou seja, olha que só ganha com todos piores, só foi ganhando com todos piores essa história. E por fim, que foi o que me chegou primeiro, né? Essa história esse áudio dele que é criminoso. Essa é uma disputa que nós temos que fazer com a sociedade. Por que ele é criminoso? Porque aquele áudio configura uma violência. Uma violência e confessa a prática de turismo sexual, se não diretamente pelo Arthur, pela liderança do MBL, mas o Arthur admite a intenção de fazer, né? Ele fala que as mulheres são vulneráveis porque são pobres. O que ele está falando ali, ainda mais no contexto do leste europeu, né, como um todo, a gente sabe que o leste europeu ele é muito conhecido, assim como o Brasil também né?
por ser um dos polos do tráfico sexual no mundo. E tráfico sexual, ou seja, sem a guerra, lá, essa questão da violência contra a mulher ela já é muito forte. E o cara vai para lá, deputado, e grava um áudio descrevendo a mulher quase que como se fosse um objeto, mas é pior que um objeto. Sabe aquela... uma presa, né? Uma presa a ser caçada. Sabe aquela... Ele descreve como vai cercando, ele descreve os melhores lugares para caçar, ele descreve os melhores jeitos para se caçar, né? E essa é, gente, a cultura do estupro. Então, nós tivemos um agente público que proferiu, não só... ele não descreveu a cultura do estupro, mas ele descreveu intenções. Ele afirmou reproduzir, né? Então, esse áudio é criminoso e no Brasil... as figuras públicas precisam cada vez mais ser responsabilizadas pelo que falam, né? Em especial na produção de fake news e na reprodução de conteúdos de ódio, principalmente aos grupos minorizados, que têm já essa estrutura toda, né, para oprimi-los. Então, assim, ontem foi uma reunião muito tensa, foi uma reunião em que ele, a todo momento, assim, querendo transmitir ali uma expressão assim, de indiferença, né? Eu até mencionei isso na minha fala, que o que me chamou a atenção, eu fiquei observando ele durante toda a sessão e todos os deputados falaram, não sei se vocês puderam acompanhar, mas foi muito longa, foi uma sessão muito longa, e a todo momento ele... assim, indiferente mesmo, né? Eu vejo as pessoas como indiferença. Então, eu vejo isso quase como um adoecimento psicológico, social, né? E, bom, evidentemente, né, a gente sabe muito bem, eu não tenho a menor dúvida disso, conhecendo hoje como conheço a lógica do parlamento, até juridicamente, inclusive, né? Se nós não tivéssemos tido a primeira sanção por aquele assédio sexual que eu vivi, hoje nós não estaríamos debatendo cassação para esse caso. Nós poderíamos estar debatendo algo muito menor. Hoje, sem dúvida nenhuma, sei que há uma luta das mulheres em andamento contra a violência de gênero. Na política, isso se faz mais pesado porque é o espaço de disputa de poder. E a violência sexual é utilizada, né, para controlar as mulheres, deixar as mulheres reféns, enfim. Então, é com muito orgulho e com muita convicção que a gente vai lutar, e desde o começo lutamos pela cassação do Arthur. Muito bom. Queria que o Chico desse o contexto aí desse processo, que ele vai ser relator da cassação do Gabriel Monteiro, que eu não acho que não dá para ficar relativizando o nível de gravidade, mas no caso do Gabriel, parece que há um conjunto de provas ainda mais robusta, né, porque não foi um ato só, foram vários vídeos, várias imagens, mas eu queria entender o contexto inteiro, porque ele se defende, ele fala, não, é porque eu fiz a denúncia contra as milícias que operavam no sistema de transporte. Isso o Chico pode explicar tudo para a gente. Tá? Uhum. Tá certo. Olha, o Gabriel Monteiro, o vereador Gabriel Monteiro, muito bem votado, o terceiro mais votado da cidade, 60 mil votos, na primeira eleição que disputou, um jovem, tem 26, 27 anos, ele é produto desse novo viés, inclusive da cultura política, que é da interação virtual, dos youtubers, dos influencers. Eu já estou nessa política institucional há muitos anos e já convivi como colega de representação, em geral com posições políticas diametralmente opostas, com figuras que vieram de programas populares, de rádio, de televisão. Uma figura notória desse ambiente que veio daí é o Roberto Jefferson,
que está com posições cada vez mais sectárias e extremadas de direita, mas ele vem de um programa de rádio, Povo na TV, um outro que é mais aqui do Rio, Wagner Montes, que faleceu recentemente, mas você vê, o Wagner tinha um programa popular de TV e convidava outros deputados de posições diferentes da dele, essa turma toda é meio de direita, né? Mas para debater lá, eles, de alguma maneira, assimilavam a institucionalidade política e o pacto de conflito civilizado que o parlamento permite. E essas novas figuras elas têm tanta popularidade, tantos votos, não sei se a Isa me confirma, parece que o Arthur Duval teve quase 500 mil de votos. Segundo deputado mais votado, Chico. Pois é, primeira eleição dele. Isso. E vem a um fenômeno das redes, né? Que são uma baita conquista. Essa tecnologia que nos permite, inclusive, estar conversando aqui. Eu estou aqui em casa, calor danado no Rio de Janeiro. Mas daqui a pouco eu vou... Nas Laranjeiras, né, Chico? Não, eu moro em Santa Teresa, um bairro do centro. Sou carioca da Tijuca, filho de piauiense com paulista, uma mistura... É bem o que o meu xará Buarque cantava, né? Meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Na barriga da miséria eu nasci brasileiro, eu sou do Rio de Janeiro. Mas... Minha avó era cearense, meu avô era baiano e meu pai é paraense. E eu sou paulista. Olha, isso é bonito, Bessa. Isso é bacana, essa brasilidade enraizada. Agora, tem essas figuras, então, como eu dizia, novas na política, que não têm elo com a institucionalidade, com os partidos, são um pouco outsiders, e o Gabriel é bem esse tipo. Inclusive, a atuação parlamentar dele, estrito sensu, é pífia. Ele tem um mandato, na verdade, a serviço do negócio de youtuber dele, né? Isso não é nem objeto da representação. Eu até propus lá, mas não passou. Desvio de recursos públicos para atividade privada, que também ofende a ética e o decoro parlamentar. Mas, então, a partir daí, vivendo nesse universo que opera muito com a realidade social trágica do Brasil, daí a sua popularidade, os programas são sempre atraentes, impactantes, é gente desvalida, pobre, que entra nos seus vídeos numa postura de auxílio, de caridade, mas nisso a manipulação de crianças pela denúncia, né, que nós vamos examinar. Nisso há, inclusive, essas novidades de um comportamento que se choca com a sobriedade e a dignidade que o parlamento pede. Nós somos avaliados, sobretudo, na dimensão do legislativo, que não é a única dimensão das estruturas públicas, por isso que tem até o Conselho de Ética da República, que, em geral, não apura, não avança em nada, né? Mais de estética e decoração do que ética e decoro, mas, no legislativo, qual é a base da nossa atuação pública? A palavra, daí os justos apuros em que se encontra o Mamãe Falei, aliás, o apelido que ele adotou, que é de mau gosto também, a meu ver, mas fala disso, né? Mamãe Falei. Ele falou coisas que expressam uma compreensão do mundo, uma visão da realidade. Há quem diga que a ética é a estética de dentro, e ela está fundada em valores, que foram completamente arrasados nesse caso aí. Então, o decoro é o respeito à dignidade humana. A ética é o compromisso com valores básicos para você ter um mandato de representação. E os códigos de ética e decoro parlamentar, eles obedecem a esses dois grandes princípios. Então, isso passa, num Estado democrático de direito, pelo respeito à Constituição, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, filmar menor de idade, mesmo com consentimento da pessoa. Nossa. E mesmo a relação sendo consensual, filmar em situações íntimas, como aconteceu, é gravíssimo. E é isso que nós vamos avaliar e apurar. São realidades do nosso tempo, né? Agora,
O que é dramático também é que essas figuras têm uma imensa popularidade e a gente vive uma crise civilizatória tão grande que mesmo certos aspectos até escabrosos que vêm à luz parece que não abalam a ideia do mito, do herói salvífico, daquele que é o único que faz as coisas. E isso está vinculado também a uma cultura que cresce na política do individualismo, do egocentrismo. É tudo muito ruim. A gente entende política como disputa de espaços de poder a partir de projetos, propostas, ideias e causas de sujeitos coletivos. Nós só somos quando estamos uns com os outros, dentro de uma mesma proposta, dentro do mesmo projeto. Mas não. São, como eu disse, outsiders, que aí, às vezes, alguns extrapolam e pisam na bola. Olha só, tem aqui uma pergunta para a Isa, dois comentários sobre o mesmo tema. Maria Auxiliadora Machado, ela diz que considerou um absurdo o deputado Cury, né, que é não ser cassado. Machismo falou mais alto, verdadeiro absurdo. E a Augusta pergunta... ela diz, não houve justiça no seu caso. Como você acolheu a decisão do Conselho de Ética no caso do Cury, que não foi cassado, teve uma suspensão, né? E qual que é a expectativa agora no plenário para essa questão do Arthur do Mamãe Falei? Nossa, gente, assim, é impossível responder sem resgatar, né? É importante, na véspera da votação do Conselho de Ética, eu recebo uma ligação às 23 horas, né? Naquele momento, o que estava sendo debatido era cassação ou suspensão. E, bom, o Conselho de Ética ia se posicionar, ia ser uma polarização danada, mas a gente ia fazer a disputa política nesses termos. Às 11 horas da noite do dia seguinte, o Conselho de Ética era às 10 da manhã, eu recebo um telefonema, isso depois de passar 3 meses com reuniões semanais em que era eu, Fernando Cury, diversos deputados da bancada fundamentalista, me inquirindo sobre o assédio que eu tinha passado, me desqualificando, né, enfim. E depois, no final, no dia da decisão, efetivamente, eu recebo a notícia, isso já 3 meses depois do ocorrido, né? Na verdade, mais. Foi em dezembro, então foi 31 de março, né? A decisão de 2020. Então, de 2021, desculpa. 2020 foi o ano em que eu fui assediada. E aí, dizendo que tinha se formado uma base de 5 deputados que queriam aprovar um relatório de 3 meses. E a imprensa foi empolvorosa, etc, etc. E no dia seguinte, para não ser aprovado esse relatório, o deputado Emílio apresentou o relatório de 6 meses de suspensão. E naquele momento, obviamente, a gente achou um absurdo. A deputada Érica estava comigo no Conselho de Ética, a gente conversou muito sobre o que fazer. Mas era importante naquele momento, né, que naquele caso não passasse em branco, né, que tivesse a maior suspensão que a correlação de forças naquele momento permitia, né? Então, a gente estava no meio da pandemia, né? A gente foi, né, apresentou o pedido de cassação, ele foi derrotado na primeira votação por esse grupo de deputados. E a gente... E foi derrubado de 6 meses também. E o que foi a plenário foi um relatório de 3 meses de suspensão para o Cury. No plenário, a gente conseguiu, né, com muita pressão política da imprensa, reverter e aumentar, dobrar, né, a pena dele, que foi para 6 meses. Então, assim, naquele momento a gente estava vivendo a pandemia, era um momento muito difícil, porque a gente não podia fazer ato, né? Ontem o Arthur Duval tinha uma centena de homens, literalmente, no corredor, tentando implodir a reunião a qualquer custo. E as reuniões todas eram online, então, assim, a pessoa te multa quando quer. É muito mais cômodo você votar em algo impopular quando você está online. Tem a obstrução
a pressão fica mais difícil para quem está tendo que lutar. Então, o Chico, que está aqui, parlamentar, não me deixa mentir, que o regime online, ainda que ele tenha sido muito importante porque permite o segmento dos trabalhos, ele, do ponto de vista político, é muito confuso. Então, a gente lutou até onde foi possível, né, pela cassação do Cury. Naquele momento, a gente estava iniciando um movimento na sociedade brasileira. Depois disso, vieram vários casos de assédio na Polícia Militar, no Exército, na CBF. Depois disso, a gente viu muitos casos de assédio eclodindo, mulheres me mandando mensagem no Brasil inteiro, né? Então, isso virou um tema de massas mesmo, né? E hoje a gente é uma conquista que a gente não esteja, que a sociedade não permitiu que outra sanção fosse discutida que não a cassação para o Arthur. Isso é uma vitória da qual a nossa mobilização lá atrás, coletiva, como falou o Chico, e esse é o meu coletivo é essas mulheres que me ajudaram, essas mulheres estranhas, mas tão conhecidas minhas, que denunciaram, que me acolheram, que se identificaram comigo, é esse coletivo que se formou e que me sustenta até hoje para seguir nessa luta coletiva por uma sociedade sem cultura do estupro. Então, para concluir, é isso, né? Os casos foram muito diferentes e eu acho que é inegável que desde o meu caso a gente teve uma mudança qualitativa pela repercussão que ele tomou, mas principalmente pelas mulheres, por essas milhares de mulheres terem abraçado de forma tão, né, um assunto que era velado, que acontecia com quase todas nós, veio a público daquele jeito, foi um gatilho para muitas mulheres que estão na política, né? Então, a Manuela Dávila começa toda uma reflexão de um sistema, uma tecnologia mesmo criado pelo neofascismo, que sempre foi ligado à misoginia, mas que evolui, né, nesse momento histórico. Então, assim, para mim é horrível, né, ter que conviver com o meu assediador ali. Ele deve perder os direitos políticos quando for condenado criminalmente, e deve ser condenado criminalmente, sim, pelo que nós vemos no geral da própria postura do Ministério Público, né? Mas, infelizmente, naquele momento, foi o que deu, mas a luta era pela cassação. Eu vejo hoje o caso do Arthur como uma vitória nossa, mais uma vitória desse coletivo que eu falo para vocês, que são essas milhares de mulheres. E eu vejo isso como um avanço, que é um avanço para mim também. É um avanço meu também, sem dúvida nenhuma, a cassação do Arthur. Então, é dessa forma que eu encaro. Por isso que eu lutei também tanto, né? Fui a primeira a entrar com a petição, recolhi a assinatura que foi deputado. Estamos nessa briga aí desde o começo, porque entendemos que o combate à violência contra a mulher exige isso. Olha só, eu queria perguntar para o Chico, que já tem uma larga trajetória na política, né? Se ele acha que 2022, esses fenômenos eleitorais, né, como o Gabriel Monteiro, como Mamãe Falei, vão se repetir, ou se já há se estamos vivendo um outro momento e vai haver uma depuração desses fenômenos, né, que são ligados a um discurso fascista e que atuam via redes sociais. Renato, eu tento opor o pessimismo da razão ao otimismo da vontade, né? Eu gostaria muito que o que há de embuste, de mistificação, de fake news, de engodo nesse tipo de prática política, vindo da potência imensa dessa comunicação virtual, que é um ambiente, em geral, muito tóxico, já não tivesse tanto efeito quanto em 2018.
há alguns indícios positivos nesse sentido, com, digamos, o voto mais consciente da população. São de dois tipos. Primeiro, já há uma certa frustração com esse tipo de figura, um certo desmascaramento daqueles que pregam uma coisa e fazem outra. Já há algum desgaste, né? E esses casos que a gente enumera aí são reveladores disso. Em segundo lugar, os democratas, e a revista Fórum, o YouTube aqui de vocês é um sinal disso, estão começando, meio tardiamente, a entender a importância das redes. Não é o veículo, né, que degrada a mensagem e o conteúdo. É o conteúdo de autoexpansão, de lacração, de cancelamentos, essa cultura que rebaixa o debate político, que infesta as redes. Eu vi ontem um levantamento em que as redes do bolsonarismo, e um quadro lá dos deputados federais, inclusive, do Bolsonaro e do Lula, a presença e a força dessa extrema-direita é ainda avassaladora, muito maior do que a do campo democrático, lato sensu. Mas eu tenho expectativas, inclusive, de que esses casos, que não são inventados para fazer disputa política, são fatos que vêm da realidade, claro, no caso aqui do Gabriel Monteiro, ainda sendo investigado pela polícia, pela justiça, pelo Ministério Público, e ainda em início de processo ético-disciplinar na Câmara de Vereadores, onde eu tenho que agir com toda a isenção, não vou forçar nenhuma barra ou inventar histórias, vamos examinar os fatos. Mas, ainda assim, isso traz, no mínimo, algum questionamento. Será que aquela figura que eu tanto admiro é tão admirável assim? Podem se perguntar muitos dos internautas, daqueles, inclusive a juventude, né, que fazem disso aqui o seu principal veículo de informação e de formação até. Essa telinha aqui ela é de uma imantação terrível e, às vezes, apequena a nossa cabeça, o nosso raciocínio, traz uma celeridade que caminha de braço dado com a superficialidade da análise e condensa nesse pequeno objeto aqui as paixões, as sensações, e tem um substrato autoritário enorme. Vocês já repararam, né? Às vezes a pessoa está numa discussão e fala assim, não, mas é a minha opinião. E aí encerra a discussão, porque se é a minha opinião, acabou. Isso está vinculado com a cultura ególatra, né? Eu penso assim. Então, eu espero, e a gente tem que trabalhar para isso, eu tento, eu que sou bem mais velho que vocês, eu sou da galáxia de Gutenberg, eu até hoje leio jornal de papel, igual sinto falta. Se quando estou tomando um cafezinho, um suco, um queijinho Minas, light, de manhã cedo, eu posso, sou dos brasileiros que têm esse privilégio ainda, eu gosto de olhar o jornal de papel, só a telinha já me cansa a vista até. E eu prefiro essa materialidade. Eu leio até editorial, às vezes eu leio até aviso fúnebre, claro, esperando não ter nenhum amigo parente ali, mas essa cultura é muito nova, né? E eu vejo que ela cresce. Tem gente que diz, vocês, Dri e Renato podem falar melhor, que o jornal de papel está com os dias contados. Eu lamento, eu tenho saudade, eu tenho nostalgia do jornal de papel. Embora ele suje as mãos, atrapalha, a sua confecção ela exaure muito a natureza, né? A celulose, os eucaliptos por aí, mas, de qualquer forma, essa cultura, essa youtuberização da política, ela tem sido muito mais nefasta do que positiva. E o presencial, a Isa estava falando disso, né? Esse negócio de virtual, inclusive no parlamento, é um horror. Acho que em qualquer relação. Eu fico espantado com esse negócio de namoro pela internet, de site de encontros. Eu tenho história de uns amigos aí que são hilárias,
e para eles trágicas, marcam o encontro, viaja, chega lá, a pessoa não é nada daquilo que dizia ser. Ixi, Maria! Mas eu acho que na política isso é grave. Se você vota em alguém, ele depois, na prática política, às vezes é mais corrupto e degenerado do ponto de vista de valores sociáveis do que a tal velha política tradicional. Hoje, num dos debates que eu participei, eu fui classificado como uma pessoa da política tradicional. Eu tive que explicar que eu nunca fui da TFP, do Movimento pela Tradição, Família e Propriedade. Mas há algumas permanências na história da humanidade que são positivas. Há boas tradições, a do embate de ideias, a do parlamento como espaço do dissenso, da disputa mesmo, renhida, não precisa trocar socos, é o espaço civilizado ali, da luta de classes. Tem gente que decretou que a luta de classes acabou. Então, não existem mais classes, interesses distintos, e essa universalização que certas redes virtuais produzem, ela está na linha desse achatamento da linda diversidade humana. Nós somos clientes, consumidores, inclusive de telinhas e de mensagens tantas vezes falsificadas, né? As eleições de 2022 vão ser um bom laboratório para a gente perceber em que pé está isso e como os progressistas e democratas conseguiram se inserir mais nesse debate pela telinha, nesse mundo da web. Eu espero que a gente tenha crescido. Muito bem, Chico. Queria dar a palavra final aqui para a Isa, para a gente também se despedindo, porque tem correria de levar filho na escola, que a gente é todo... Não, se vira nos 30, é sobre isso, né? A vida é isso aí mesmo. Não, eu acho que as redes sociais, o problema, esse desencontro, tem muito a ver com o avanço tecnológico que só vai aumentar, né? Então, é uma crise que ela não... É uma crise de... a tecnologia em si, ela não é o problema. O problema é que hoje, todo o sistema de redes sociais, ele é privatizado. E as redes sociais, elas não são só... A gente tem muito hábito na esquerda de debater elas como se elas fossem agitação e propaganda, né? Mas a gente precisa entender que as redes sociais, elas vão mais além disso. Elas são uma nova dimensão das relações humanas. E isso é um negócio irreversível e que eu acho que, inevitavelmente, cada vez mais tende a ficar presente na vida das pessoas. Porque, veja, tem evidentemente esses exemplos, né? A gente tem o Twitter. O Twitter é um espaço que é totalmente abocanhado pelo bolsonarismo. Mas você tem também espaços como o TikTok. Então, veja, as contradições começam a surgir. O TikTok é da China, né? O Facebook, que é o dono do Instagram. Então, assim, é preciso estudar, porque há interesses por trás de todas as redes, mas assim como o capitalismo também produz as suas próprias contradições. Há um limite do quanto as próprias empresas conseguem colocar as relações humanas nesse contexto. Então, por exemplo, o Pose do Rodo, para quem não sabe, é um funkeiro super polêmico do Rio de Janeiro, por N razões, aí que não vem ao caso aqui agora, mas ele teve uma conta dele que tinha milhões e milhões de seguidores, acho que uma dezena de seguidores. O Instagram, um belo dia foi e deletou. Ele, no dia seguinte, ele criou uma conta, uma outra conta, e a conta, no final do dia, tinha 4 milhões de seguidores. N casos desse tipo. Então, assim, há um limite, e esse limite vai ficar cada vez mais... Há um limite entre o caráter multinacional, né, de todas essas empresas, do alcance dessas empresas, e os conflitos entre legislações internacionais. Então, são vários os conflitos. Para dizer aqui que esse é um debate que, por si só, né, a esquerda entra muito atrasada. Né? Eu, várias vezes, participei de discussões... mas você não pode fazer muito isso porque você é deputada, você não é blogueira, você não é influencer.
E a questão é justamente essa, é entender que essa é uma nova dimensão que está colocada e que necessariamente a gente precisa atuar nela. Atuar nela de que forma? Esse é o grande debate. Eu acho que no nosso campo falta justamente isso. Se propõe a proposta mesmo de como lidar com esse espaço, como converter as relações digitais, como utilizar as redes para o bom. O que é o que pode ser de bom? É a conversão das relações virtuais nas relações reais. Essa é a chave, é o pulo do gato. Para que servem as redes? Você precisa saber converter aquela pessoa que está te seguindo ali todo dia em relação real. Então, vem aqui fazer uma luta comigo. Eu recebo hoje as principais denúncias de abuso policial, de despejo. Eu recebo pelo Instagram. Então, assim, tem dimensões distintas. Então, eu sou já de outra geração nesse sentido e tentei me colocar nesse espaço já pela minha compreensão lá atrás que não havia volta, né? Não tinha volta. Nem era uma pessoa super conectada, não. Esse negócio aqui me enche o saco às vezes. A tela me deixa com dor de cabeça. Às vezes, no final do dia, eu preciso colocar uma bolsa de água quente, porque eu tô com essa toda tensionada, com a cara toda tensionada só do brilho da tela, né? É terrível, né? Mas precisamos estar, e na minha opinião, estamos muito atrasados, porque ainda não entendemos a dimensão que isso tem na vida humana. E assim, impressora 3D tá vindo aí, né? Que vai transformar o mundo do trabalho, a tecnologia não vai parar. Pelo contrário, nas próximas décadas ela tende a avançar em galopes. Então nós precisamos correr atrás, que ela vai alterar a vida humana. Muito bom. Bem. Chico, seu destaque final para a gente já encerrando aqui o nosso programa. Meu destaque final é a gente assimilar as novas tecnologias de comunicação, ou seja, esses meios de produção do imaginário social, de adesões, de emoções, de vinculações, para instrumentalizá-las a serviço da radicalização da democracia, da socialização dos meios de produzir e de governar, do bom, do belo e do justo. Então, em pleno século XXI, eu queria deixar um abraço a todos aí, nessa semana que é de Páscoa. Eu vejo nas propagandas, ovinho de chocolate, está muito caro, compre, sem isso você não tem Páscoa. Páscoa é passagem, né? Vou eu na tradição. Os hebreus celebram a passagem da escravidão do faraó para a liberdade. E Moisés, que era o líder lá, sem internet, ele não era blogueiro, ele tinha um cajado para... Atravessava o mar, né? Abrir os mares. Ele chegou a dar uma facada num soldado do faraó, usou a violência justa pela libertação. E depois Jesus Cristo atualiza isso. Eu estou relendo um livrinho fantástico, me permitam recomendar, de uma coleção antiga da editora brasiliense, chamada Encanto Radical. Eram livrinhos de bolso sobre figuras conhecidas da humanidade, de Einstein a Madame Curie, de Freud a Marx, de Sartre, Simone de Beauvoir. E eu estou lendo um sobre Jesus. Sabe quem escreveu? Paulo Leminski. Olha só. Paulo Leminski. E ele é um texto maravilhoso. E ele fala que Jesus Cristo era um revolucionário, que acabou, inclusive, pagando por isso, morto pelo poder político do Império Romano e pelo poder religioso de Israel, mas ele era um produtor de utopias, de delírios, e um contador de histórias que fascinava muita gente. Que a gente consiga, em ponto menor, fazer isso. Falar da vida, da Páscoa, da superação da escuridão pela luz, da morte pela vida. Eu acho que isso é que essa trilogia, essa dialética da Páscoa nos ensina. Desejo uma boa Páscoa para vocês e para todo mundo que nos acompanha aqui. Obrigada, Chico. Obrigada, Isa. Obrigada a você que esteve conosco. Beijão, Isa. 11h30. Valeu! Beijo.